recentemente, o partido no poder, propriamente o MPLA, através da vice-presidente que está neste momento a governar o partido, porque o presidente do partido é presidente da República, é presidente da União Africana, entre outras responsabilidades. Na agenda deste partido, eles tinham esta agenda, portanto, são jornadas de formação política ideológica, do qual houve um discurso muito interessante que a vice-presidente deste partido faz, lembrando que estas formações, estas jornadas de formação política são fundamentais e é necessário que este partido volte a caminhar nos princípios fundantes, nos princípios fundamentais deste partido. E nós estivemos a verificar nos seus estatutos e encontramos que no artigo 9 dos estatutos do partido MPLA, onde fala da orientação ideológica, que reza como está escrito. Nós fizemos um copy-paste. Portanto, o MPLA é um partido político ideologicamente assente no socialismo democrático, que defende a justiça social, o humanismo, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Ponto 2. O MPLA aplica de forma pragmática os valores universais de uma democracia moderna e dinâmica, compatibilizada com valores socioculturais e com os legítimos anseios dos angolanos, visando sempre o desenvolvimento humano nas suas múltiplas dimensões. Esta é a linha ideológica, a orientação ideológica deste partido. E, de facto, a nós os outros, isto preocupa bastante e procuramos verificar e analisar este primeiro ponto. E este primeiro ponto conseguimos encontrar estes elementos que fazem objeto da discussão de hoje. E a nossa pergunta vai: será que o MPLA, o MPLA hoje ainda é desta linha ideológica? Está assente no socialismo democrático? Porque ao verificar em questão de justiça social, o MPLA está de facto sufocado. Em termos de humanismo, o MPLA não consegue de facto convencer. Em termos de liberdade, até dentro do próprio partido, os militantes do MPLA têm medo de usar a liberdade de consciência. Em termos de igualdade, é um partido que tem feito distinção, não é, de grupos, não digo grupos étnicos, mas de grupos de categorias sociais, pobres, classe média, classe menos, ou melhor, classe média alta, classe alta. Portanto, o MPLA, esta hoje, a percepção que se tem é o partido que representa isso. Em termos de solidariedade, vê-se também muito pouca solidariedade em função dos eventos que aconteceram e fomos verificar como este partido se comportou. É um partido que demonstrou também distinção em quem prestar solidariedade, em quem não prestar solidariedade. E por isso eu quero colocar então esta questão aberta aqui para a nossa discussão, pedindo, neste caso, a Paula, para ser, por ser a senhora que está conosco aqui na mesa, para tomar a palavra inicialmente. Paula, o MPLA ainda é um partido social-democrático ou o MPLA mudou de linha ideológica, da forma pragmática? O pragmatismo foi sempre uma dos traços mais importantes do presidente José Eduardo dos Santos.
ele próprio, na altura, mesmo quando o MPLA se autodesignava marxista, o Zé Eduardo dos Santos, na altura, comprometia-se com outras linhas ideológicas e outras alianças estrangeiras que não iam em conta com esse pragmatismo que não era ideológico. Por isso, não vejo o MPLA com uma visão ideológica centralizadora que consiga congregar todo o pensamento político da sua liderança. Eu já não me lembro qual é que era o analista político que usou uma expressão muito interessante que dizia, não sei, até é capaz de ter sido o Ricardo Soares de Oliveira, que dizia que o MPLA agora, a ideologia do MPLA era um capitalismo selvático, selvagem, que era descontrolado. E isso aconteceu no pós-guerra, na altura do Eldorado, do crescimento económico, que chegou a pico em 2014, mas que de facto esse capitalismo selvático pouco ou nada tinha a ver com os valores que o Álvaro menciona e que estão nos estatutos do artigo 9 do MPLA. O humanismo, que de facto esses valores sim são de um socialismo democrático, mas a justiça social, o humanismo, a liberdade, a igualdade e a solidariedade pouco ou nada tem a ver com o MPLA de hoje. Porque se tivessem, nós teríamos um programa social de apoio aos mais desprotegidos que não temos agora, nenhum. E isso, temos vários projetos e programas em papel para o desenvolvimento, contra a luta contra a pobreza, etc. Mas será que são implementados? Com pouco ou nada. E isto, de facto, põe-me a questionar que ideologia terá o MPLA, se não a de manter o poder e a centralizar o poder económico também, não só o poder político, mas o poder económico. Acho que essa é que é a ideologia. Não sei, terei que ser corrigida. O Dr. Paquici, não sei o que é que pensa. Antes de irmos para o Paquice, doutor Paquice, um minutinho só. Paula, ao concluires, tu dizias que o MPLA, o que está a demonstrar agora é um partido que preocupa-se mais com o poder. Praticamente dizes que o MPLA desviou-se dos seus princípios fundantes e hoje tem uma outra característica peculiar. Eu acho que desde 77 que estava a sofrer um desvio, aliás, foi o Nito Alves, foi exatamente por isso que houve uma discordância, e tem havido discordâncias dentro do próprio MPLA várias vezes, mais em termos de mais silenciadas, mais abafadas nas últimas décadas, diria os últimos 20 anos, porque houve um centralismo dentro do poder, dentro da presidência, que pouco ou nada deixou em termos de poder para os órgãos do MPLA. Mas acho que há um desvio enorme, sim, sem dúvida. Até dentro do próprio MPLA, que emergiu e transformou-se em 92, quando a Angola deixou de ser um país governado por um partido único. Por isso eu acho que houve um desvio e é uma realidade, uma coisa que o MPLA diz, outra coisa que o MPLA faz. E isso consegue-se aplicar em todos os parâmetros, não só ideológico, como de governação, como de política externa, como de política socioeconómica. Acho que uma coisa é o que eles dizem, outra coisa é o que eles fazem. Ok, muito obrigado. Doutor Paquice, tem a palavra, por favor. Estamos com o microfone desligado. Não, sim, está desligado. Pois já estou a ser ouvido, não? Eu estou de acordo com a doutora Paula, mas eu vou um segundo para ler o que diz, portanto, o volume de história do MPLA, e que diz assim, rapidamente:
na página 231, diz assim: os órgãos do Estado da República Popular de Angola guiar-se-ão pelas diretrizes superiores do MPLA, mantendo-se assegurada a primazia das estruturas do movimento sobre as do Estado. É muito confuso. Os estatutos são muito interessantes. Mas eu aí estou de acordo com a doutora Paula. Eu penso que o MPLA está num capitalismo confuso. Eu diria um capitalismo confuso. Por quê? Porque não podemos falar de justiça social sem nos referirmos à encíclica do Papa Leão XIII de 1891, que efetivamente não tínhamos a intervenção do Estado nas estruturas sociais e econômicas, pois passamos a ter. E é com o Papa Leão XIII da Igreja Católica que começa o grande debate sobre a necessidade do Estado intervir na sociedade, e aí onde depois criamos o Estado Social. E o MPLA, nas suas linhas ideológicas, pelo menos aquelas que estão escritas, defende o Estado Social. E tínhamos um grande debate nesta matéria, preparando para vir. Portanto, a social-democracia surge no grande debate rapidamente entre Bemstein e Kikzi, alemães. A social-democracia. E que Bemstein respeita, é socialista de facto, portanto, respeita as linhas de Marx e Engels, mas diz: eu apoio a democracia, porque a democracia cria equilíbrio e, naturalmente, ameniza os conflitos. Não é possível nós falarmos de justiça social quando todas as estruturas do Estado, quando se referem portanto, a acudir às pessoas mais pobres, quando seria naquela suposta, portanto, justiça distributiva, veste-se uma camisola de partido. Eu aí acho que há um problema. Eu penso que o partido perdeu-se nisto. Ou seja, está tudo politizado. Quando falamos do humanismo, eu tenho dúvidas que um partido seja humanista quando, e é melhor falar de casos concretos, quando tem 30 mortes, ainda ontem morreu um jovem baleado novamente a queima-roupa pela polícia e o partido não lamenta. Quando o partido tem, portanto, temos no país cerca de 19 mulheres violadas no Kwanza Norte, violadas e mortas, idosas, e o partido não lamenta. Ou seja, o partido na oposição, que é a UNITA, leva esse debate para o parlamento e o partido não lamenta, não aceita debater esse assunto. Portanto, a questão das liberdades, a doutora Paula fez referência, a igualdade, a solidariedade, tenho muitas dúvidas. Daí que eu entendo que o partido terá se transmutado num capitalismo selvagem e desorganizado. Por uma razão simples. Por quê? Há um livro escrito com o título Roque Santeiro, que eu tenho aqui. Roque Santeiro. Isto é de uma praça que existia... Refere-se ao mercado? Sim, sim. Roque Santeiro é o mercado. Mercado que desapareceu. Pois. Este mercado fez uma coisa interessante. Criou muitos ricos. E conheço 2 ou 3 pessoas que hoje são milionárias e que vieram deste mercado porque tinham um contentor, porque tinham coisas no... E o que o partido fez foi destruir esse mercado, que do ponto de vista social e econômico resolvia muitos problemas. Aí estaríamos a falar da intervenção do Estado diretamente no Estado social. O Estado destrui o mercado para pôr condomínios que nunca chegou a pôr há mais de 20 anos. E as pessoas que ali estavam foram completamente desestruturadas na sua vida. E depois uma coisa, tudo com o fito de só serem eles os detentores do poder econômico. Eu aí tenho algumas dúvidas. Eu respeito muito o que diz Maraquiosa, naturalmente, e aquilo que o partido defende e o que o partido pretende, mas neste país, qualquer pessoa que tenha mais de 2 milhões de dólares, mais de 5 milhões de dólares, se não é do MPLA, tem que pertencer ao partido, senão fica completamente bloqueado. Eu nem sei, doutora Paula, se chamaria isso de capitalismo. Pois. Teria outro nome. Mas tenho muitas dúvidas, porque se formos ver o capitalismo, o socialismo, social-democracia, eu tenho dúvidas de definir o que é de facto hoje o MPLA. Mas entendo uma coisa, para passar a palavra
também o Álvaro e a doutora, entendo a preocupação do MPLA, que a preocupação é muito grande. E o Papa Leão XIII, quando escreve essa encíclica, Rerum Novarum, ele pede aos Estados para estarem atentos com as greves, que é da responsabilidade do Estado negociar as greves. É da responsabilidade do Estado evitar convulsões sociais. É da responsabilidade do Estado tratar do salário justo. E é da responsabilidade do Estado criar a igualdade. Mas é essencialmente da responsabilidade do Estado a justiça social. Estes valores eu não noto no MPLA. Tenho muitas dúvidas. Nunca noto. Nunca notei. Quero passar a palavra para não monopolizar. Sim, obrigado, doutor. Para fecharmos, temos o doutor Rodrigues que está a entrar. Vamos tentar ver se queria. Doutor Rodrigues, consegues nos ouvir? Bom, só para corrigir, professor Rodrigues. Sim, professor Rodrigues, obrigado. Obrigado, professor. Ok, professor, estás conosco. Portanto, eu sei que estavas a nos acompanhar em off. A pergunta é aquela: o MPLA desviou-se daquela que é a sua ideologia fundante, um partido social, ou melhor, transformou-se em Partido Social Democrata, hoje não consegue, digamos assim, demonstrar a verdadeira identidade e perde cada vez mais essa sintonia com o cidadão. E a Maraquiosa faz este apelo ao partido para se voltar às bases ideológicas. Professor Rodrigues. Bom, o MPLA perdeu a sua identidade logo após o surgimento do multipartidarismo, porque em 1975 a 1991 o MPLA era um partido de esquerda, um partido de matriz marxista e que era um partido cuja causa era efetivamente o povo e via no social a forma da sua própria afirmação. Razão pela qual o MPLA foi sempre um partido de massas. Mas com o surgimento do multipartidarismo e as transformações econômicas iniciadas em 1988, com o ano primeiro do saneamento econômico e financeiro, o MPLA abandonou a sua causa, recusando-a a assumir esta matriz esquerdista e passou a ser um partido sem identidade. Razão pela qual é que com o surgimento do multipartidarismo e o início do processo de transformação econômica de uma economia centralizada para uma economia de mercado, o MPLA abandonou o povo, abandonou a causa da sua luta e passou a fazer uma nova opção que é virada para a sua própria sobrevivência política, a sua manutenção no poder, e deixou de realizar aquele sonho, aquele fim que perseguia em 75, que era resolver os problemas do povo. O MPLA, depois de 91, deixou de resolver os problemas do povo e começou a criar novos problemas para o próprio povo. Razão pela qual é que 50 anos depois o MPLA tem dificuldades de apresentar os resultados da sua governação, porque o povo está na condição de mendicidade absoluta, na condição de pobreza absoluta. Há hoje um movimento migratório interno muito acentuado, porquanto milhares de famílias que foram empobrecidas na zona do leste de Angola e na zona do sul de Angola, que migraram para os grandes centros urbanos. Hoje há um êxodo rural e hoje as grandes cidades que o colono deixou se transformaram em autênticos moceques, porque hoje as carroças circulam com as viaturas nas estradas, a fome é uma realidade, as famílias estão nos contentores, mas os únicos que se beneficiaram com os 50 anos de independência é precisamente o próprio MPLA. Portanto, o MPLA em 2025 é um partido sem identidade ideológica, mas o MPLA tem uma matriz marxista que assenta sobretudo na conservação no poder, na reafirmação por via da violência política
na criação de instituições do ponto de vista formal e da aparência como sendo elas democráticas, mas que estas instituições são autênticos instrumentos ao serviço de uma causa que apenas uma causa que reflete a vontade e a necessidade de um grupo desta portentosa terra que se chama Angola. Hoje é apenas mendicidade, é apenas pobreza, aquilo que é agenda de governação, ela é inexistente. Uhum. Ok, muito obrigado. Como segundo giro, para fecharmos este bloco, queria saber de vocês, Maraciosa traz esta questão na discussão, no centro da discussão, e em dias científicos, praticamente são dias de estudo, são dias científicos, ao menos vejo aqui na Europa chamam assim estas jornadas de formação política. Será que deram conta do recado e com esta crescente reivindicação popular e tivemos, digamos, esta desgraça dos jovens assaltarem e muitos deles serem esfriados, será que o partido deu conta do recado e agora querem tentar recuperar? E se eles querem tentar recuperar, vão a tempo de recuperar e convencer a opinião pública? Paula? Eu acho que eles vão ter que fazer uma reflexão interna que lhes vai doer se for real, mas duvido que seja, porque em termos partidários o MPLA é um partido de massas. Nós temos os CAPs, quer dizer, temos tudo o que é, como disse o Dr. Paquici, até dentro da própria economia, temos em todos os setores o MPLA. Dentro dos comitês de especialidade, o que for, o MPLA tem uns tentáculos que vão muito longe, muito profundamente, em termos de abrangência territorial, em abrangência de sociedade, tanto a sociedade civil, as autoridades tradicionais, a imprensa privada que é estrangulada, ou quase que não existe, porque é assimilada pelos interesses do MPLA, ou interesses estatais, que é a mesma coisa. Por isso, o MPLA tem estruturas partidárias que lhes dá uma forma de chegar à população, que dá-lhes uma forma de chegar aos jovens que eles tiveram agora a matar e que tiveram contra eles. Paula, permita-me só um segundo, faz favor. Diga. Peço desculpas, Paula. Portanto, esta vitalidade do MPLA que está a fazer referência, não é o MPLA que possui esta vitalidade e esta capacidade. São os meios do Estado que são utilizados em proveito do próprio MPLA. Ou seja, isso nós definimos como sendo o uso abusivo de bens de domínio público para a realização de fins inconfessos do partido político MPLA. Não é o MPLA que se afirma nos termos que está a fazer referência. É o Estado sequestrado que lhe são retirados os meios para perseguirem fins contrários àquilo que são os fins que o Estado persegue. O Estado democrático e de direito tem como finalidade última a realização do bem comum. E o partido político MPLA, que é o partido que suporta o governo, o fim que persegue não é o bem comum, mas sim é o fim político da manutenção do poder com recurso aos bens do domínio público. Mas eu ia só... Diga, doutor Paquici. Não, sim, doutora Paula, na verdade, doutor José Rodrigues, professor José Rodrigues, a questão que está ali é que o MPLA hoje, pelo menos o estudo que vamos fazendo aqui nesta matéria, é que o MPLA virou um partido que desperta interesses nos jovens. Ou seja, mesmo aqueles que não têm a ideia de se tornar militantes de um determinado partido, abraçam o MPLA porque com o MPLA vem a vida facilitada. É aqui onde está o grande problema, ou seja, quem é do MPLA tem a vida facilitada. Estou de acordo que é abuso dos meios do Estado, estou de acordo.
Mas, do ponto de vista da estrutura, da organização, eles estão muito bem organizados. Vou passar a palavra só à doutora Paula, para depois eu também terminar esta abordagem. Não, os dois estão corretos. Os meios usados para os fins estão corretíssimos. Mostra um nível de organização, mas também mostra uma forma de chegar às populações. Eles têm todas as avenidas, têm todos os recursos e a capacidade, não sei se têm a vontade. Agora, querem fazer a formação ideológica ou política? Têm que primeiro definir quem são. Eles próprios, isto será um debate interno difícil, porque acho que eles próprios nunca se regeram, especialmente no período pós-guerra, em termos ideológicos, porque, aliás, nem diria em termos pós-fim da Guerra Fria. Em termos de ideológicos, o MPLA tinha a ideologia da vitória, conseguiu-a, ganhou, e depois começou na captura do Estado e enriquecimento. Não há ideologia nenhuma por trás disso. Por isso eu vou ter ver com dificuldades como é que eles vão conseguir chegar até aos jovens quando a ideologia não lhes mata a fome, a ideologia não lhes dá emprego, a ideologia não lhes dá uma esperança política quando não há um historial de esforço político de resolver os problemas da população. Por isso acho que isto ideologicamente é um abstrato que pouco ou nada serve à população. Uhum. Ok, muito obrigado. Professor, aliás, doutor Paquice, concluindo. Concluindo, duas coisas rápidas. Para muitos militantes do MPLA hoje, ser do MPLA é como ser cristão católico sem conhecer Jesus Cristo. Isso cria um problema muito grave. Ou seja, quem é cristão católico e não conhece Jesus não é cristão. Para muitos do MPLA, de facto, a ideia é essa. E um outro problema que eu vejo aqui, estudo, é a ligação entre a superestrutura, porque é uma superestrutura no MPLA, a quem manda, que naquele determinado momento está ligado ao chefe. Por isso é que eles dizem sempre, não, o chefe pode ficar mais um ano, o chefe pode ficar mais um mandato. Fizeram isso, por exemplo, com o Zé Eduardo, e agora querem fazer com o João Lourenço. Porque eles pegam sempre o chefe, a figura do chefe. Quando esse chefe desaparece, eles procuram outro chefe. Isto é uma coisa muito esquisita. Mas depois eles não conseguem ligar. Aí tenho dificuldade de saber como é que eles podem ligar a superestrutura com as estruturas de base. E depois, estou de acordo com a doutora Paula, quando vai dizer qual é a ideologia que eles defendem ou quais são os valores que o MPLA defende. Eu nunca soube quais são os valores que o MPLA defende. Tenho dúvidas sobre os valores defendidos pelo MPLA. Quando se estuda o que são a filosofia dos valores, eu não sei que valores é que defende o MPLA. Quando olho para a realidade, não consigo. Agora, para fechar, eu diria, tenho muitas dificuldades em perceber, e aqui, mesmo que eles estejam muito organizados, tem que fazer um trabalho hercúleo, porque as pessoas não comem ideologia, mas as pessoas estão completamente desgastadas. E isto vai fazer com que ou há uma reforma muito séria no partido, ou o partido vai ter problemas muito graves. Porque a superestrutura pode entrar em colapso. Quando entra a superestrutura em colapso, a base já não põe a camisola. A base não põe a camisola. Mas aí pode surgir talvez a revolução Álvaro, interna do partido, não? Sim, professor. Álvaro, permita-me. Não é verdade que as pessoas, portanto, são fiéis ao líder. Portanto, o líder é apenas uma oportunidade, porque o líder cria condições para que haja roubalheira, para que haja desvio de fundos públicos, para que haja uso abusivo do poder público, para que todos aqueles que seguem o líder de forma obcecada, de forma doentia, possam ter várias oportunidades. O Estado não consegue agir em defesa daquilo que é o interesse da coletividade. Porque se nos atermos à própria Constituição da República, o fim último que o Estado persegue é a realização do bem comum. Mas esse Estado não consegue atingir essa finalidade porque foi raptado pelo próprio partido. Daí que todos formam fileiras e cerram fileiras em torno do partido
não é para defender o presidente do partido ou o líder, é para defender a ocasião e a oportunidade. Em 2012, 2011, 2010, o presidente José Eduardo dos Santos foi considerado uma pessoa quase que endeusada, porque houve até um embaixador, que agora é embaixador plenipotenciário de Angola, que chegou ao ponto de dizer que o ar que respirávamos era graças ao presidente José Eduardo dos Santos. E todos nós vimos, quando Eduardo dos Santos caiu em declínio, estas pessoas que apoiaram o presidente na sua intransigência, na sua forma de governar o país com mão de ferro, estas pessoas recusaram o presidente. E não vai ser diferente com o presidente João Lourenço. As mesmas pessoas que têm estado a aconselhar o presidente a fazer opções contrárias àquilo que são os fins prometidos pelo presidente na sua tomada de posse, são as mesmas que vão atacar o presidente. Serei eu, doutor José Rodrigues, que talvez virei em defesa da honra e o bom nome das pessoas que hoje perderam o poder. Fomos nós, ativistas, que depois do presidente Eduardo dos Santos cair em queda livre, viemos a terreiro nos órgãos de comunicação social a instar as instituições do Estado que devia se respeitar a figura do ex-presidente. As pessoas que estiveram com o presidente durante 38 anos recusaram reconhecer o presidente, tal e qual como Pedro negou Jesus. E não será diferente com o presidente João Lourenço. Portanto, o que eu pretendo aqui dizer com isso é que nós precisamos de ter um presidente da República que representa os angolanos na sua plenitude, que aceita dialogar com os angolanos, que aceita a inclusão no diálogo, a inclusão no debate, os grandes problemas sociais dos cidadãos sejam apreciados sob a luz do compromisso, do patriotismo, e não continuarmos a olhar para soluções remendadas, como agora lhe disse a vice-presidente do MPLA, pretender voltar à causa, uma causa que foi rejeitada há mais de 30 anos, é efetivamente um suicídio, porque quando tu tens todo mundo corrompido, toda a gente com uma mente distorcida, deslocada da ratio e dos fundamentos do próprio partido, é absurdo nessa altura dizer que vamos voltar à causa. Até porque a própria causa deixou de existir. A causa do MPLA, atualmente, nos últimos 10 anos, é apenas poder. Poder não para realizar Angola, poder não para realizar os angolanos, mas sim é poder para roubar, poder para se afirmar, poder para evitar a alternância, poder para comprometer o funcionamento das instituições, poder para comprometer o funcionamento do Estado. E então é absurdo esta proposta da vice-presidente do MPLA. Me parece que ela quer contar a história da carochinha, mas para pessoas que já viveram 50 anos de independência, não podem acreditar que a carochinha, portanto, existiu. Ok. Muito obrigado, professor. José Gama, muito boa noite. Embora chegando agora, quero te dar 5 minutos para irmos num outro tema. Qual é a tua leitura do MPLA de hoje? É um MPLA que está muito desgostado da sua verdadeira essência. Que MPLA é que temos e será que o MPLA poderá recuperar a sua essência? Gama, tenta sintetizar em 5 minutos, por favor. Ok, boa noite a todos. O MPLA nasce como um movimento de libertação nacional. O MPLA nasce com um propósito que não foi para democratizar Angola, mas sim para desenvolver atividades violentas para libertar o povo de Angola. E o MPLA adotou uma natureza de resolver tudo na base da violência, porque é assim que ele nasce. Ele alcançou a independência, usou a violência para tirar os outros, para afastar os outros do poder, ou melhor, da luta pelo poder, que foi a FNLA e a UNITA. Depois andou a governar, tinha uma oposição também militar, uma oposição violenta. Em 92 ele faz a paz, 91 faz a paz com outro, recorre novamente também à violência para ficar ele sozinho no poder. Em 2002 ele faz a paz, mas cria também estruturas, todas elas
na base da violência, reprimindo, e aos dias de hoje ele continua a usar a violência para se manter no poder. Então nós temos um MPLA que se tornou, e cada vez mais está-se a tornar, num partido, num regime, aliás, securitário, e ele agora, pela primeira vez não, ele está agora, estamos com um MPLA dividido. Dividido por quê? João Eduardo Santos, quando saiu do poder, subiu Lourenço. Lourenço, ao assumir o poder, fez uma ruptura com Dos Santos, combateu a ala de Dos Santos, combateu algumas práticas, algumas de Dos Santos, o que nos indica que Lourenço dentro, afinal, liderava uma oposição. Era uma oposição dentro, era uma oposição ao Dos Santos. Embora é Dos Santos que o vá padrinhar, ele escondeu-se, mas era de facto uma oposição. Então, hoje temos um MPLA a ser liderado por uma oposição, por uma facção interna, que era de Lourenço. Agora, há uma luta de grupos, de uns, o grupo de Lourenço que quer se manter no partido, e tem uma outra ala que era de Eduardo dos Santos também a querer concorrer para disputar o partido nas eleições. Então temos aqui o MPLA com duas fações, temos aqui o MPLA que está a lutar, tem um grupo que quer recuperar o seu antigo poder, a sua antiga influência, e a defender um congresso extraordinário que está perto da democratização do partido em termos de teses, e temos um outro grupo, a ala de Lourenço, que é contra a democratização, quer continuar ainda num sistema em que ele é que vai indicar, é que vai escolher, não quer, e também não quer democratizar as instituições do Estado. Ele não quer as autarquias, quer ainda não quer reformar a CNE, não quer reformar o Tribunal Constitucional, quer dizer, apoderou-se também e quer ficar com aqueles instrumentos que Dos Santos usava para a sua manutenção do poder. E, em conclusão, temos um MPLA que não está preparado para democratizar Angola. Ok, muito obrigado. Só para fecharmos este bloco, como vemos no segundo ponto do artigo 9, diz: o MPLA aplica de forma pragmática os valores universais de uma democracia moderna e dinâmica. Portanto, esta democracia moderna e dinâmica, acabamos de ouvir o Gama, não se reflete. Depois continua compatibilizada com valores socioculturais e com os legítimos anseios dos angolanos, que está muito longe dos anseios dos angolanos, visando sempre o desenvolvimento humano. Temos poucas escolas, não respondem à demanda de muitos alunos do primeiro ciclo de ensino, e até a universidade ainda temos muitas dificuldades. E depois, há muita universidade a praticar, universidades privadas a praticarem propinas, não é? Muito assustadores, propinas fora da órbita de Angola. Portanto, não há desenvolvimento humano com o MPLA de hoje, nas suas múltiplas dimensões. Bom, isto é que aquilo que o professor disse, querem cantar a música, ou querem contar a música da carrochinha, não é?